Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Coloca das mãos do seu coração. Vamos orar juntos. Repita comigo, diga: Pai, no nome de Jesus. Não há nada, não há ninguém, não há homem sobre essa terra que tenha poder e autoridade de mudar a minha vida como a tua palavra, essa voz profética e sobrenatural, tem poder para mudar a minha vida. Diga: Senhor, eu abro o meu coração, porque eu preciso ouvir a tua voz. Eu não preciso ouvir o pastor Marcos Gregório, eu preciso ouvir a tua voz. Diga: eu não quero nada que venha do homem, o homem não tem nada para mim, mas eu abro o meu coração, Espírito Santo, e te autorizo a falar comigo nessa manhã. A ti seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor por tua palavra, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso como expressão de bem-vindo à palavra do Senhor. Bem-vindo à palavra do Senhor. Bem-vindo à palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, todos nós, porque somos brasileiros, e se alguém aqui não é, moramos no Brasil, e a nossa nação está passando por um tempo extremamente difícil no contexto econômico e social. Os níveis que o desemprego tem atingido, alcançado em nossa nação, tem batido recordes históricos. E eu sou um jovem, porém, me lembro da época da inflação, onde segunda-feira, 9 da manhã, nós entrávamos no supermercado para comprar uma lata de óleo, quando tinha, ou um quilo de feijão, quando tinha, ou um botijão de gás, quando tinha, e por aí vai. E se voltássemos na hora do almoço, o preço já havia mudado, e se voltássemos às 19, 20 horas, o preço mudou novamente. Porém, e eu repito, nós não somos melhores do que ninguém, amém? Porém, há um porém. Qual, pastor? Quantos ainda creem que a palavra de Deus é a verdade, independente da circunstância? Quantos creem comigo que independente do que possa estar acontecendo, ou quem sabe até afligindo alguns, ou muitos, ou todos nós, eu decido continuar crendo na palavra de Deus. Tudo que Deus disse, eu acredito. Amém ou não amém? E é interessante lembrar de um fato, qual Jesus, ou os homens ao longo da história usados para escrever na instrumentalidade do Espírito Santo a palavra de Deus, eles nunca disseram: olha, esse versículo ou essa promessa só vale para tempos de fartura, de pleno emprego, média salarial alta. Aí essa promessa vale. Se for numa circunstância como esta, que eu estava, e você sabe que eu gosto de olhar essas questões econômicas e sociais, entre outras coisas, e esta semana saiu novamente uma pesquisa do IBGE, dando conta de que nós continuamos com 13,1 milhões de pessoas desempregadas. Porém, a USP, que é uma
universidade, que é a Universidade de São Paulo, do Estado, do governo estadual de São Paulo. Ela trouxe uma matéria que me trouxe inquietação ao coração. Que matéria, pastor? O reitor da Faculdade de Medicina da USP, que é considerado dentro e fora da nossa nação como uma pessoa especialista em emprego, escute isso, trouxe o seguinte dado. Qual dado? Nos últimos 90 dias, nos últimos 4 meses, 1,5 milhão de pessoas que elas não estavam trabalhando, elas não estavam empregadas, porém essas pessoas estavam vendendo alguma coisa, fazendo comida, fazendo um bico, vendendo água, refrigerante. 1,5 milhão de pessoas. Essas pessoas, de acordo com o estudo da USP, nos últimos 4 meses, simplesmente 1,5 milhão não está fazendo mais nada. Porque a economia está muito fraca, num momento de escassez, há o risco de todos nós termos a mesma ideia. Então, não adianta, não tem demanda para 1,5 milhão vender água, não tem demanda para 1,5 milhão vender Coca-Cola, não tem demanda para 1,5 milhão virar camelô. E por conta dessa falta de demanda, já que a nossa economia continua ainda muito fraca, infelizmente, eu tenho lamentado em oração diante do Senhor: Deus, dá uma sacudida aí nessa turma. Você vê que eu estava falando há pouco da internet. Quando é que esse povo vai sair do Twitter e vai governar o país? Parece que ninguém tem ideia. Meu Deus, que coisa. Isso é perigoso demais. Porque se essa situação continuar, você pode ter certeza que o próximo que vamos eleger vai nos levar, ou pode nos levar, para uma situação igual à Venezuela. Como assim, pastor? Talvez você não saiba, mas não há um único país no mundo que tenha mais reservas de petróleo que a Venezuela. Não há um único país no mundo que tenha mais jazida de ouro inexplorada que a Venezuela. E as pessoas estão fugindo por causa de uma questão governamental. Então o tema da nossa palavra nesta manhã é deixando a escassez. Eu gostaria de pedir a você que repetisse isso comigo 5 vezes. 3, 2, 1, vamos lá. Deixando a escassez. 2, vai. 3, vai. Deixando a escassez. 4, vai. Deixando a escassez. 5, põe uma das mãos sobre a sua cabeça, ou põe as 2 em nome de Jesus. Aleluia. Você que já botou 2, que me incentivou a pedir 2 ao invés de 1. E diz: eu, como Jacó, vou deixar a escassez, porque eu tenho, como filho de Deus, promessa na sua palavra de provisão sobrenatural. Alguém pode pensar: pastor vai pregar sobre dinheiro. Fique comigo até o final. Gênesis capítulo de número 30. Eu já queria estar na metade esse horário, mas tudo bem. Talvez você não se lembre, mas por que Deus me dirigiu para Jacó? Wagner querido,
Deus me dirigiu para Jacó, para que você e eu pudéssemos nos lembrar que quando Jacó, apesar da promessa, ele tem que fugir de casa, porque seu irmão Esaú, que já havia passado para ele a bênção, na verdade, Jacó já havia nascido abençoado. Deus falou para a mãe de Jacó: no teu ventre, é interessante isso, Deus não disse no teu ventre tem dois gêmeos, não, no teu ventre tem dois meninos, no teu ventre tem duas nações. E de acordo com o texto bíblico, Jacó e Esaú já se degladiavam pela bênção, porque Jacó e Esaú nascem numa sociedade que tinha esse costume: o filho primogênito, na morte do pai, ele herdava 50% de tudo, e o que sobrava, rachava com os outros. Porém, para Esaú, caçar era mais importante do que a bênção. Para Jacó, ter a bênção era mais importante do que caçar. Então, Deus diz: olha, o maior vai servir ao menor. E não foi a mãe deles que estabeleceu, e também não foi o pai, foi Deus, está na Bíblia. Só que quando Jacó, ajudado pela mãe, pais e mães aqui, os papais e as mamães, ergam das mãos, olha aqui para o pastor em nome de Jesus, e diga: Senhor, me ajuda a não ser um pai ou uma mãe que tem preferências. Não se esqueça, eles não nascem iguais, são seus filhos, são meus filhos. Porém, entretanto, todavia, às vezes a gente olha e pergunta: meu Deus, de onde esse veio? É muito diferente. E normalmente a gente tem a tendência de amar o quietinho, só que às vezes o quietinho é sonso. Terra, ó a revelação descendo aí, ó. De amar o quietinho e... Não, eu amo o bagunceiro, mas dá muito trabalho, querido, cuidado com a preferência. Por causa disso, a mãe, por causa dessa preferência, ela vai tentar ajudar Deus. E aí ajuda o filho a enganar o pai. Quando o irmão chega em casa, e a minha bênção, e ouve o pai dizer: Jacó, não era você? Porque Esaú era peludo. A mãe falou: vai lá, pega lá a pele, não sei se foi de uma ovelha, de um carneiro, mas seu pai já não está enxergando. Quando ele passar a mão, ele pode achar meio áspero, né? Que o pelo de animal é diferente do nosso, o cabelo, etc. E aí, seu pai pode dizer: é você mesmo, Esaú? Sou eu? Sim, papai. Deixa eu ver se você está peludo. Aí você, porque Jacó não tinha muito pelo no corpo, já o irmão era peludo. Dessa forma o pai os identificava, os destacava, sabia quem era um, quem era outro. Mas o fato é que quando Esaú, eu estou introduzindo o nosso tema para entrar no nosso texto. Quando Esaú chega em casa e descobre que Jacó tinha roubado, abre aspas, a sua bênção, fecha aspas, a bênção sempre foi de Jacó. Mas foi dessa forma que ele foi tratado. Lembre-se disso, Gênesis capítulo 28, Jacó sai de casa correndo, desesperado, com medo do irmão, e ele tinha tantas coisas, tantas propriedades, tantos bens ou tanto dinheiro, que para dormir ele usou uma pedra, fez de uma pedra seu travesseiro. Não tinha nada,
Ele mesmo depois dá o testemunho, dizendo: quando eu saí da casa dos meus pais e atravessei esse Jordão, eu não tinha nada. Ele chega a usar essa palavra. Eu estava como que alguém que estava nu, não tinha nada. E aí, ele vai parar nas mãos do titio Labão, que o pastor Gregório gosta de chamar de Lambão. Essa é a sua situação. E eu vim aqui hoje, na autoridade do nome de Jesus, e essa palavra será completada com um testemunho que já eu vou chamar o irmão, para você compreender. Nós estamos num tempo difícil, sim. Economicamente falando, sim. Pastor, eu estou sem trabalho. Isso é difícil, sim. Sobretudo se você já tem a responsabilidade com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. E olha, é fácil quando alguém vê um homem desempregado dizer: não gosta de trabalho. Ninguém sabe quando um homem responsável que está com a sua capacidade de provedor a menos da metade. Ninguém sabe, ou a zero. Ninguém sabe. Que treta violenta. Olha para o seu irmão, por gentileza, e fala para ele: em nome de Jesus, preste muita atenção, porque o pastor já orou por você hoje e pediu a Deus a madrugada toda que o Senhor te desse uma estratégia hoje. Porque você tem promessa. Ou você tem promessa ou não tem promessa? Sim, você tem. Você tem promessa. Deus te deu habilidade, Deus te deu inteligência. Quem como Deus pode abrir uma porta para você, para mim, para nós? Só Deus, e Deus pode. Amém? Você crê na palavra de Deus? Agora, esse Jacó que sai de casa a zero, ele vai trabalhar para o tio Labão. O tio engana. Jacó vai trabalhar para o tio e ele tem uma queixa. Capítulo 31, a partir do verso 38, mas eu vou voltar no 30 já. Olha aqui, vem comigo. Perdão, 30. Verso 27. Isso, eu vou passar para o 31 já. Labão lhe respondeu. Gênesis 30, 27. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti. Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Ouça, Labão está dizendo isso a Jacó para convencê-lo a não deixá-lo. Olha para alguém e diga para ele: meu irmão, creia nisso. Há uma bênção de Deus na sua vida. Diga, não abra mão do que Deus te prometeu. Alguém ainda vai lhe dizer: eu fui abençoado por sua causa. Sua presença nessa empresa tem sido fundamental para o crescimento e o avanço dela. Amém ou não amém? Seu trabalho é sempre algo que traz crescimento, desenvolvimento. Antes, ouça-me. A palavra falta, repito, a palavra falta, uma palavra de 5 letras, uma palavra que tem um pouco mais de 13 milhões de brasileiros, fora os venezuelanos que estão aí, e não se esqueça dos haitianos e outros, sírios, que estão lidando com essa palavra. Qual? Falta, escassez. Está acontecendo, pastor. O que está acontecendo é que eu e você
como parte da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos que olhar para esse tempo, não como um tempo para a gente desanimar, desistir, recuar ou murmurar, não. Olha para esse tempo e diga: é nesse tempo que o meu Deus vai manifestar na minha vida o seu milagre, a sua palavra, a sua promessa, a sua bênção. Por quê? Por quê, pastor? Você crê nisso? Eu creio primeiro porque está escrito no Salmo 23 que o Senhor não é o governo. Posso te dar uma revelação? Jesus disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja. Amém ou não? Olha para o irmão e diga: então recebe aí, crente. Fala para ele: independente do governo, independente da situação socioeconômica, nada vai prevalecer contra a igreja. Você é membro da igreja de Jesus Cristo, você faz parte da igreja pela qual o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Então você tem bênçãos, você tem promessa. Precisamos nos levantar e estar diante de Deus. Senhor, o que está prendendo, o que está retendo, o que está atrasando, por que está demorando, o que eu posso fazer mais? Fala comigo, me dá uma estratégia. Mas eu preciso marcar esse tempo, Senhor, com um testemunho de provisão sobrenatural. Se alguém recebe, dê um aplauso. E disse ainda: fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe ainda Jacó: tu sabes como venho te servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei eu de trabalhar também por minha casa? Verso 31 do capítulo 30. Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada. Nada. Olha para o seu irmão e diga: campeão, não é pecado confiar em alguém, mas é pecado se você depende dessa pessoa. Olha a postura de Jacó. Jacó trabalhou 20 anos para Labão Jacó trabalhou 16 anos para Labão e não chegou em lugar nenhum. 4 anos bastaram para os próprios filhos de Labão dizerem: Jacó ficou com toda a glória do nosso pai. E a palavra glória, querido, é a mesma que traduz riqueza. Aleluia. Eu acho que não. Então vá consultar o Dr. Google. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Você acha que eu vou inventar isso para mexer com você? Em nome de Jesus, eu não sou essa pessoa. Ouça-me. Ouça-me. Jacó era nada mais que um empregado. Gostou da Raquelzinha, ficou apaixonado. Aleluia. Só que Jacó, tadinho, parecia o da lua lá, o da novela, Raquel, entendeu? Rutinha, Raquel, tá? Qualquer mar, qualquer não sei o quê. Oh meu Deus, como eu lembro disso agora, meu pai. É de propósito, senão a pregação fica uma coisa chata e sossa. Você veio para estar confortável, diga amém. E nem eu vim aqui para te atacar, diga glória a Deus. Que assim seja, a não ser quando você entra por essas portas fantasiado de preto e vermelho. Aí nós temos essa questão aí para resolver. E eu já te falei, você trata de ler a Bíblia. Turma do Flamengo só vai subir depois da grande tribulação. Anota aí para não esquecer quando acontecer. Eu já vou estar lá, na boda do Cordeiro. Não adianta pedir que eu não vou interceder por você não.
E também o senhor não vai aceitar ser mudado de última hora. Se vira aí, tá certo? E resolve sua vida. Como alguém que acredita que um pastor diz isso para as ovelhas? Porque eu amo essas ovelhas. Porque não são minhas ovelhas, são ovelhas de Jesus. Jesus nunca me disse, e nunca está na Bíblia, nunca, não há lugar algum da Bíblia onde está escrito que vocês são ovelhas do pastor Jesus. Até porque a gente nunca vai dar conta do que é nosso, mas sempre daremos conta do que nos foi confiado. Quantos entenderam, digo amém. Veja, Jacó tem uma mudança de mentalidade, porque Labão pergunta: o que é que você quer que eu faça? Nada, eu não dependo de você. Na verdade, você está sendo abençoado, porque Deus abençoou a minha vida. E agora, Jacó ainda não revelou não, já vou ler. E agora Deus me deu uma estratégia. Labão pensou que era esperto. Qual a estratégia? Todo listado que nascer é seu, todo malhado que nascer é meu. Aí Jacó achou que era esperto, achou que a esperteza de Jacó não, Labão achou que era esperto, e pior, achou que a esperteza dele era maior que o poder e a sabedoria de Deus. O que é que ele fez? À noite ele foi lá, catou, olhou lá no rebanho, as maiadas listradas, falou: essas aqui é minha. E o que é que Jacó fez? Jacó pegou 2 varinhas. Olha para o seu irmão e diga: eu profetizo em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus vai colocar nas suas mãos. Pode até ser 2 varinhas, mas Deus vai dar a você uma capacidade sobrenatural para romper onde ninguém acredita. Em nome de Jesus. Eu acredito nisso. Se não acreditasse, não estaria aqui falando com você. Eu acredito nisso. E eu estendo essa bênção sobre seus filhos, sobre suas filhas, sobre suas noras, se já tiver, genro se tiver, neto ou neta, se já tiver, em nome de Jesus. Amém. Porque também está escrito que nós não teríamos filhos para a calamidade. Amém. Agora, ao invés de ficar murmurando diante de Deus, você não lê a Bíblia, Senhor, porque está escrito. E eu nunca vou me cansar de lembrar. Ninguém, por toda a Bíblia, claro que eu não estou falando do contexto da salvação, da morte do Senhor Jesus. No momento de crise, ele quase que desistiu: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Aí se recuperou no meio: todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Aí ele foi à cruz em nosso lugar. Mas ninguém em toda a Bíblia recebeu uma palavra tão dura quanto Ezequias, o rei Ezequias. Deus manda, não é você ou eu liberar uma palavra profética para Ezequias. Deus mandou o profeta messiânico, Isaías. Isaías vai a Ezequias e diz para ele o seguinte: Ezequias, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Diz o texto que ele virou o rosto para a parede. E a oração dele, a oração que Ezequias faz, e que eu creio que é uma das orações poderosas e que trazem respostas da Bíblia, a religiosidade tentando nos fazer humilde, porque a religiosidade é que ensinou que humildade é passar fome, que os humildes é quem mora na favela, e não é isso. Porque a humildade é sentimento, não é local de residência. Está doido? Tem nada a ver com ter ou não ter comida. São coisas distintas. Mas o que eu acho fantástico, que me anima, que me encoraja, que me abençoa, o que é, pastor? É o fato, meu irmão, de Ezequias virar o rosto para a parede, e a oração dele não é assim: Pastor Mauro,
Senhor nosso Deus e nosso Pai, tu sabe que eu não sou nada, que eu sou um zero à esquerda, que eu sou pecador. Isso ele já sabe, que eu e você somos. Ezequias vira para a parede e diz: Senhor, Senhor, lembra-te que o teu povo estava adorando imagem de escultura, e eu tirei da tua casa, eu limpei, trouxe de volta o turno dos sacerdotes e dos levitas, voltou-se a se celebrar a Páscoa, peguei da tesouraria real ofertas para celebrar o teu nome. O profeta messiânico ainda estava no pátio. Deus disse: volta lá e diz que eu acabei de dar mais 15 anos. Imagina, que coisa tremenda. E olha, e te digo mais, o problema de Ezequias não era a grana. Ele não queria morrer naquele momento. E qual é a oração dele? Ó Deus, quebra meu galho, e a promessa? Não, lembra-te do que eu fiz. Lembra que teu povo estava afastado de ti, e eu mandei limpar a tua casa, abrir as portas da tua casa, trouxe o culto de volta, Senhor. Eu acredito que há poder quando eu e você oramos, não apenas o que a palavra diz, mas o que estamos realizando para a glória de Deus. Quem deu a capacidade foi Deus, quem deixou Ezequias subir ao trono foi Deus, quem usou Ezequias foi Deus, quem inspirou Ezequias foi Deus, mas Deus permitiu. Veja a graça de Deus, que coisa fantástica. Deus permitiu que Ezequias pensasse que era tudo ele. E você, sério? Porque a atitude de Davi, pastor Cláudio, é totalmente diferente. Quando Davi termina as ofertas para o templo, para a construção do primeiro templo, ele diz: Senhor, quem sou eu? Quem somos nós para te entregar esta grande oferta, posto que de ti mesmo é que recebemos? Quando Deus diz que é dono de tudo, inclusive dos animais, de tudo, da terra, Deus é dono de tudo, e Ele deixa para você e eu a oportunidade de desfrutarmos. Isso é motivo para dizer glória a Deus. Vamos terminar de ler o texto então, verso 31. Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando deles os salpicados e malhados, e todos os negros, entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Então é assim: o malhado e o salpicado é meu. O que nascer ou com uma única cor no meio das cabras é teu. De noite Labão foi lá e deu uma outra conferida, só de repente Jacó se enganou. Olha para o teu irmão, estende uma das mãos sobre ele e fala: eu profetizo em nome de Jesus. Deus é tão poderoso que Ele pode dar a você uma produção que todas as fábricas juntas do mundo não conseguiriam alcançar. Porque Deus, quando quer abençoar o seu povo, quando chega a hora de abençoar os seus filhos, meu irmão, Ele não libera a sua bênção, Ele também cria demanda.
Paulinho, um colega seu, gerente, pode dizer para você: com essa agência aí, essa agência nunca vai ser a número 1 do Rio, a número 1 do Brasil. É pequena para os olhos daquele que é pequeno, mas para aquele que serve a um Deus que é grande, sabe que Deus é poderoso para pegar o que não é e transformá-lo no mais do que jamais poderia ser. Ou não? Ou amém ou não amém? Quem pode paralisar a ação de Deus? Quem pode? Ué? Ô dona, pois não? Meus filhos vão ser vendidos, porque meu marido, teu servo, que serviu o Senhor, temia o Senhor, morreu, deixou uma dívida, agora veio o credor, quer levar meus filhos embora. Não está no texto, então eu posso conjecturar sem criar uma doutrina. Já estou sem marido, vou ficar sem os 2 filhos também. Olha a saída do profeta. O que é que você tem em casa? Por gentileza, olha para o irmão da direita ou da esquerda, sexo feminino ou masculino, e fala: querido, quem sabe se você não está chorando, se lamentando, reclamando, e diga: e aquilo que Deus vai usar para manifestar o seu milagre, está guardado dentro da sua casa, esperando seus olhos serem abertos, esperando você se levantar, buscar, tomar uma atitude, romper com esse céu de bronze que vai sendo formado por nós, pelos meios de comunicação, internet, jornal. Está tudo difícil, está desempregado, não tem, e não sei o que, e está mal, e isso vai gerando um clima ruim dentro de nós. Mande-se embora hoje, agora, em nome de Jesus. Saia de debaixo desse céu de bronze, de pessimismo, de falta, de escassez e de miséria, e vá para debaixo dos céus que contém a provisão do eterno. E te digo mais: tem coisas que a gente não quer ler mais na Bíblia, mas para esse tempo é um grande fortalecimento. Por exemplo, me diga qual foi o dia que Israel, que passou 40 anos dando volta no deserto, morreu de fome, de sede ou de enfermidade. Onde está isso? Não está. Olha para o seu irmão e diga: receba em nome de Jesus. O mesmo Deus que sustentou seu povo no deserto com uma provisão sobrenatural, diga: Deus mandou água, Deus mandou codorniz assada já caindo direto na panela, Deus mandou maná todo dia de manhã, Deus todo dia mandou a provisão. Será que Ele esqueceu de você? Será que Ele esqueceu de mim? Será que Ele esqueceu da igreja? Não pode, é impossível. Por que não pode, pastor? Não pode, porque em Cristo você e eu estamos debaixo de superiores promessas. Ou seja, a bênção que você tem direito é maior que a que eles receberam. Isso através de Cristo, Vinícius. Aleluia. Você está entendendo, sim ou não? Você está entendendo, sim ou não? Pastor, estou cansado de lutar. Meu irmão, a gente só deveria se cansar de não ter vitória. E outra coisa, chega de dizer para a geração que está aí que o nosso Deus é mentiroso. E Ele não é. Ele não é. Ele não é. Ele não é mentiroso. A sua palavra, Ele mesmo disse, não vai voltar vazia jamais. Então repita após mim: eu vou clamar, eu vou profetizar,
Eu vou me posicionar e os céus vão se abrir aqui, ó, sobre a minha cabeça, e a vitória virá. Olha para o irmão, fala isso para alguém. Diga, sabe, tem um dinheiro que você não espera, está na mão de alguém, você já deu perdido. Quem sabe Deus nesse exato momento não está mandando o anjo tocar lá, e hoje ainda essa pessoa vai te telefonar e vai te dizer: tem um negócio aqui para você. Meu irmão, eu nunca digo para Deus como Ele vai fazer, mas eu também não limito a minha mente, não limito a minha mentalidade, não limito a minha fé. Ele pode fazer qualquer coisa, usar e levantar qualquer um. Pastor, porque eu não devo murmurar desse tempo difícil? Porque no tempo da dificuldade, no mínimo 5 coisas sempre acontecem. É, pastor? É. Quais são? Anote aí. No tempo da dificuldade, o pior de alguns vem para fora, mas o melhor de muitos também vem para fora. 2, no tempo da dificuldade, existe a tendência real de melhorarmos a nossa intimidade com Ele. De acordo com o jornal, eu não devo sair de casa para procurar porque eu não tenho emprego. Então não saia. Não, pastor, não. Avisa lá na sua casa que amanhã, ou terça, ou quinta, ou o dia que você quiser, você não vai ligar o celular, não vou atender ninguém, não vou conversar com ninguém, eu vou passar o dia na presença do Senhor. E quando eu sair daquele quarto, ou daquele banheiro, sei lá de onde, eu terei uma palavra de Deus para caminhar mais uma milha e mais outra milha, e passar por todo esse tempo, e terminar esse tempo, ter erguido um testemunho de que no tempo da escassez, o meu Deus, Jeová Jirê, não é você não é Jeová Jirê. Não faça o jogo do diabo. Eu sei que você é responsável, eu sei que você tem que sustentar a sua casa, eu sei que você tem que cuidar da sua família, mas você não é Jeová Jirê. Não faça o jogo do diabo. Você não acha que é algo errado você tentar resolver do seu jeito e permitir que permitindo que esse tempo de escassez interfira na sua comunhão com Deus, no seu serviço para com Deus? Porque é o que está acontecendo conosco, enquanto igreja. Eu não vou mais durante a semana, não tenho dinheiro para passagem. Quem sabe, terceiro, na época da adversidade, é também uma época onde eu e você teremos experiências de fazer sacrifícios que nunca fizemos. Por exemplo, pastor, não vai dar, eu estou zerado para vir terça, mas então eu vou a pé, mas eu vou. O Senhor não é só o meu Deus. Eu não salto, pulo, danço e fico te adorando porque troquei o carro, mudei de casa, aumentaram o meu salário. Não, seja no dia da angústia, seja no dia do milagre, eu vou te adorar, porque Tu és o mesmo, Tu és a minha provisão, Tu és o meu socorro bem presente, na hora da dor, da angústia, da tristeza. Por isso eu não temerei. Alô, mulheres, digam a seus maridos: faça a sua parte, mas não, você pode fazer, não é proibido fazer, mas não pense que você vai dar o jeito na sua situação. Você não vai dar. Você não vai dar. Você não pode convencer o Espírito Santo que você é filho de Deus
mas você não vem mais durante a semana porque você está fazendo muita hora extra, porque você não vem mais domingo porque está trabalhando, porque eu estou tentando com Uber. Meu filho, tem vocês 100 mil tentando com Uber. Não reparou isso ainda não? E eu nem incluí os taxistas. Certo, Helder? Ah, você é contra? Eu não sou contra nada, meu amado. Desde que não fira a palavra, eu estou te dizendo que se você e eu já tentamos dar o nosso jeito e não conseguimos, quando é que a gente vai se render e vai dizer, eu vou do teu jeito, eu vou do teu jeito, eu vou do teu jeito. Mas para o senhor que é pastor é fácil falar isso. Claro, seria mesmo, seria, só que eu não teria moral e autoridade para pregar o que eu estou pregando, se como casado eu nunca tivesse estado, como já estive por 2 ou 3 vezes, 1 ano e 8 meses sem trabalhar, 2 anos sem trabalhar. E quando eu comecei aqui o ministério em Nova Iguaçu, eu trabalhava nas páginas amarelas, eu era campeão de tudo lá, ganhava prêmio semanal, eu ganhava prêmio diário, eu ganhava prêmio de tudo. Tudo. Minha esposa está aqui, é testemunha. Eu pegava 100% do meu salário, colocava nas mãos dela, ela botava na poupança, fazia o que queria, a gente vivia e vivia muito bem. Construímos uma boa casa em Nilópolis, só ganhando comissão. Pastor, mas qual era o segredo, pastor? Qual era o segredo, pastor? Eu te digo, 5 da manhã eu estava de pé, 5:30 da manhã, eu colocava ficha por ficha, cliente por cliente, embaixo do joelho. Eu orava por eles, para que eles, Márcia, prosperassem, para quando eu propusesse o negócio ou a venda, eles aceitassem. Você entendeu, sim ou não? E aí, meu amado, Deus é tão maravilhoso, irmão. Eu era o único negro dos 44 vendedores. Sabe qual era a minha área? Baixada Fluminense. Eu ganhava mais, irmão querido, que a turma da Zona Sul, que era a melhor área. Quem fazia isso, pastor? Deus. Eles batiam a meta, eu triplicava a meta. Lamento, desculpa aí. O meu supervisor, o diretor de vendas, me chamaram, e posso chamar de Pelé? Pode chamar do que você quiser. Por quê? Porque o senhor está deixando eu pregar o evangelho para a turma inteira. E ele tinha esse defeito. Ele, antes de dar bom dia, boa noite, boa tarde, ele ia lá no quadro para ver a posição. Quem já tinha batido, ele vinha na mesa, pastora D, apertava a mão, cumprimentava. Quem não tinha batido, ele passava direto. Entendeu? Meus colegas... Marquinhos, cara, isso que tu tá trampando, tem alguma coisa errada. Marquinhos, tem alguma coisa errada. Marquinhos, cara, não é possível. Qual é o segredo? Diz-me oferta. Meus colegas, pastor Cláudio, me davam dinheiro toda semana para colocar na igreja em favor deles. Você acha que meus colegas, até o senhor me honrar, que eu passei o estreito lá, meu filho, passei o estreito, fui humilhado. É que nós não entendemos, a gente quer entrar, a gente quer receber o troféu antes da música Pela Via Dolorosa de Jerusalém. Entendeu? Um trocadilho, entendeu? Quanta borrachada que eu tomei, fui humilhado lá, meu irmão. Eu era o único negro, ouvi algumas coisas
que em alguns momentos eu falei: Espírito Santo, se o Senhor não estivesse em mim, aleluia, eu ia jogar uma capa. Quando o abençoado Pelé, terra, você imagina como é que a gente é ruim, fala: olha, o Espírito Santo, se o Senhor não tivesse em mim, o Espírito Santo não conta para ninguém, vou falar só contigo. Se eu realmente estivesse em você, como eu gostaria, você não tinha nesse sentimento. Ou ai, aleluia, glória, terra, era forte o manto lá, meu servo. Jesus. Aí a turma: e aí, Pelé, qual é a boa de hoje? Meu irmão, dobrei a meta hoje. Não brinca assim. Aí os caras faziam a reunião para me chamar para falar: você é o campeão de novo desse mês, mas está ficando chato, a equipe está desanimando, todo mês só dá você, vou botar você esse mês em quarto. Tá bom, pode botar. A minha provisão eu sei de onde vem. O Senhor é fiel. Você está entendendo, sim ou não? Então vamos concluir, enquanto o meu querido irmão, que a gente combinou para dar o testemunho, se aproxima aqui, meu amado. Você vai ver, ele vai testemunhar o que eu estou pregando aqui. Tá? Pode vir o ministério de louvor. Alabaixo. Tem uns versículos que eu separei aqui para a gente ler. Sabe? Olha para o seu irmão e fala para ele: você se lembra o que Deus falou? Deus deu a Faraó um sonho: 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Mas sabe, fala para o seu irmão, sabe o que me deixa impactado? Foi o que Faraó falou depois que José interpretou o sonho. Olha Faraó e os caras lá, o nível lá que os caras lidavam com demônio, eu acho que o nosso é menor, entendeu? Faraó falou assim: onde encontraríamos um homem como este, em que há o Espírito Santo de Deus? Quem falou para Faraó que aquela sabedoria que José esboça ao interpretar o sonho foi o Espírito Santo que revelou? Quem falou isso? Está entendendo, sim ou não? Fala para o teu irmão, balança o ombro dele e fala: meu irmão, recebe aí em nome de Jesus. Fala: eu creio. Deus ainda manda codornize na sua panela. Deus ainda manda picanha na sua panela. Deus ainda manda maná todo dia de manhã. Deus ainda manda água para tua casa. Deus ainda manda aquela fonte de água ruim, sabe, se tornar uma fonte da água mais saudável do mundo. Porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele é o Senhor, porque Ele é Jeová Jireh. Ele disse: operando eu, Ele, não sou eu, Ele. Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Vou te dar, espere, segura, desculpa, 1 minuto. Vou te dar uma oportunidade. Corra aí, pega um papel e uma caneta. Antes de ir embora hoje, fale com Deus sobre uma porta que você precisa que ela seja aberta. Fala com Ele, coloca diante dele. Ele disse: fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês uma bênção tão grande que vocês não conseguirão lidar com ela sozinhos. Não estou inventando palavra não, isso tudo aqui está na Bíblia. A vantagem do pastor Silas é que ele gravou o texto. Eu digo o versículo e nem sempre lembro de onde está, mas está lá. Cadê o irmão? Está chegando aqui, rapidinho. Abra sua Bíblia aí rapidamente. Oh meu Deus, glória ao nome de Jesus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, amém ou não amém? Glória a Deus. 2 Pedro,
Eu não posso te esperar, tá? 2 Pedro capítulo 1, de 1 a 4. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder, repete comigo, diga, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ei, em Jesus, tudo que conduz à vida e à piedade tem sido nos tem sido dada, perdão. Aleluia, rapidinho. Oh meu Deus, vai anotando aí, vou te dar aí agora. Você anota aí. Oh meu Pai eterno, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Pastor, desculpa, esqueci uma coisa. Por que o senhor falou que eu na minha força não vou conseguir resolver meu problema? Porque a fé não trabalha sozinha. Repita comigo, diga, a fé não trabalha sozinha. Mais uma vez, diga, a fé não trabalha sozinha. Coloca aí 1 Pedro capítulo 1, de 1 a 5. O Senhor diz, Ele diz, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. O pastor está reclamando porque ele não quer que eu falte. Querido, não, é porque na minha Bíblia está escrito aqui, Wagner amado, olha aqui, ó. Eu sei que são dois, é para os dois. Por isso mesmo, para ninguém ficar com inveja do outro, aleluia. Estou brincando. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Qual é a palavra que está aí? Diga, associai com a vossa fé. Aí ele vem dizendo, a virtude. Com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, que é o amor. Quem te disse que tua fé vai trabalhar, vai abrir porta, você vai viver milagre sozinho? Quem te disse isso? Sua fé sozinha não faz nada por você. Olha o que o Pedro está escrevendo. Foi o mesmo Pedro destemperado. Só que no primeiro momento ele era apenas um discípulo. Agora ele é um apóstolo e servo do Senhor Jesus. E ele está dizendo, olha aí, você tem que associar a sua fé. Eu tenho fé, Deus, não está acontecendo nada. Claro, você não tem mais comunhão com a igreja. Não entendo isso. Não entendo. Porque nós crentes hoje aparecemos na casa de Deus uma vez por mês? Por que nós tínhamos um nível de comprometimento antes da crise e durante a crise ficou pior? Porque um vai de manhã, não vai de noite. Compromisso agora é zero. E não estou dando bronca nas ovelhas. Estou falando diretamente com pastores. Quem sabe. Deus vai cobrar de você o mau testemunho que você está dando para as ovelhas do Senhor. Porque eu não me furtarei de dobrar meu joelho diante dele e dizer, Senhor, eu não caminho assim não, o Senhor sabe. Mesmo quando parece que está tudo contra, eu não caminho assim não. Essa fé, pastores e pastoras, que nós estamos manifestando e que está escrito nesta Bíblia, que as ovelhas deveriam imitar a fé dos pastores. Olha o perigo. Olha o perigo. Você, eu talvez,
já estejamos num nívelzinho que a gente pode até andar meio distante, mas não vai desviar. E quantas ovelhas já estão nesse nível? Elas vão imitar seu testemunho. E se elas se desviarem, o Senhor vai cobrar de você. Não diga que o pastor não avisou depois. Não diga. Porque isso é muito sério. Vem, chega para cá, meu amado. Há um silêncio. Dá um aplauso aí para quebrar esse silêncio, por favor. Glória a Deus. Lembrando, sua fé não opera sozinha. Vem cá, meu irmão querido, paz de Cristo. Aleluia. Tu vai pregar também agora não, né? Meu pastor já vai dizer para mim, amém, Marquinhos? Oh, meu Deus, olha aí. Não, eu aprendi com o pastor Paulo Leiva Macalão puxar o paletó. Então vou puxar a camisa do irmão, o irmão já fica ligado aí. Aleluia. Cumprimenta a igreja, fala seu nome. Graças aleluia. A todos. Bom dia meus pastores, pastor Zé Luiz, pastora Sônia. Pastor Marcos, obrigado pela oportunidade, por esse privilégio. Eu que sou... O abençoado aqui sou eu, rapaz. Aleluia. Pastora Cris também, no domingo nós conversamos e eu fui contar para ela a respeito dessa trajetória, desse momento que nós estamos aqui hoje testemunhando. E com muita alegria no coração eu quero compartilhar o meu testemunho com vocês. Infelizmente minha esposa não pôde estar com a gente hoje pela manhã, ela passou muito mal durante a noite e não pôde vir ao culto hoje de manhã. Mas como eu tinha um compromisso marcado com o pastor, eu falei, eu tenho que ir, vou honrar o compromisso que eu fiz com ele. O senhor orou por ela? Muito. Porque... Orei, cuidei. O irmão só está aqui testemunhando porque ela quer. Não, ele vai dar o testemunho, pastor. Vai aleluia. Saber. Oh, meu Deus. E, igreja, assim, o Senhor não podia preparar uma noite, uma manhã diferente dessa, porque a palavra que o nosso pastor trouxe para poder ministrar pela nossa vida nessa manhã é a palavra que durante muitos anos eu e a minha casa oramos e falamos sobre ela, durante muitos dias. Muitas vezes, eu e a minha esposa conversando, nós orávamos em cima desse texto e nós dizíamos o que diz a palavra, que muitas das vezes eu tinha a oportunidade de dizer isso, tu sabes o quanto eu tenho te servido e como aquilo que você confiou nas minhas mãos tem prosperado durante esse tempo. E eu falava isso durante cada dia do meu trabalho, durante cada dia do emprego onde eu atuava, onde eu trabalhava durante 10 anos, 5 meses e 14 dias, né? Assim como também durante muitas vezes eu tive a oportunidade de poder dizer dentro da minha casa, quando eu hei de poder trabalhar pela minha casa, em favor da minha família, em favor dos meus filhos, assim como diz a palavra, assim como Jacó vai dizer a Labão. E é muito difícil quando você de repente atua num lugar ou num momento onde as pessoas reconhecem que você abençoa o lugar e que você é abençoado, porém elas não querem abençoar ou liberar a sua vida. Isso é muito difícil, né? Eu citei da minha esposa porque só nós sabemos aquilo que nós passamos durante os dias, as noites de lágrima, as orações. Sem trabalho, na verdade eu estava trabalhando, meu pastor. E o meu testemunho hoje que eu venho trazer para a igreja, eu e a minha casa durante 2 anos e meio, nós viemos buscando por uma nova trajetória profissional, para a minha carreira profissional. E por 2 anos e meio nós nos preparamos, nós estudamos. Eu voltei para a faculdade, que eu estava com a faculdade trancada há mais de 8 anos, né? Voltei a estudar, me preparei para ingressar na área profissional que eu estou ingressando hoje. E durante 2 anos e meio nós viemos caminhando, né? Participei, hoje já estou contratado atuando na indústria farmacêutica, numa multinacional, num laboratório que é uma multinacional, que é um dos maiores laboratórios hoje do Brasil. Ela é uma multinacional com capital 100% nacional, ela é uma multinacional brasileira. Isso é algo que é muito respeitado, porque a grana vem daqui, é daqui que é tirado essa multinacional, né? E eu e a minha casa, nós esperamos por essa oportunidade durante muito tempo, nós nos preparamos, eu voltei a estudar, fui fazer curso, fui fazer preparação, participei de alguns processos seletivos por algumas vezes, né? Na verdade, foram 4 processos seletivos, não fui bem sucedido nesses processos seletivos, mas a gente continuava a perseverar, continuava a acreditar, continuava a confiar, Deus vai fazer, Ele está preparando
o melhor para a nossa vida, Ele está fazendo da maneira dEle, por mais que eu queira que fosse agora, que fosse hoje, que fosse essa oportunidade, mas nós sabemos, Ele vai fazer e é no tempo dEle. Amém. Só que o pastor falou uma coisa aqui que é muito importante, que eu vivi isso, porque ao mesmo tempo que eu cria nisso, o Senhor falava, continua a buscar, continua a se preparar, continua a correr atrás das oportunidades, continua a estar pronto, porque no tempo certo eu manifesto o sobrenatural e encontra com aquilo que você tem feito, e aí é manifesto o milagre, e aí as coisas acontecem, né? E durante muito tempo nós caminhamos assim, só que houve um divisor de águas no dia 31 de março. O Senhor ministrou uma palavra nesse altar, e uma palavra sobre o paralítico no tanque de Betesda, que o Senhor dizia: é a minha vez agora. Agora é a minha vez. Chegou a minha vez, e daqui desse altar foi profetizada uma palavra que dizia que o Senhor iria fazer de uma maneira sobrenatural, de uma maneira inesperada, de uma maneira que era diferente de tudo aquilo que com as suas mãos você tentou fazer para que você pudesse viver um milagre. E foi assim, e Deus fez assim. Só que essa noite eu não estava assistindo o culto, pela graça e misericórdia, eu estava trabalhando, ministrando, dando aula na nossa classe de juniores, que eu atuo com o nosso pastor Zé Luiz, e a minha esposa que estava aqui assistindo o culto, e eu falei, vai lá, assiste, recebe a palavra, e depois você compartilha comigo. Quando ela saiu do culto, ela saiu: Marcos, chegou a nossa vez. Deus falou comigo hoje, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, só que Ele mandou te dizer que Ele vai fazer de uma maneira diferente, Ele não vai fazer como você vinha esperando. E quando a gente espera, a gente cria as expectativas de como a gente quer que aconteça. É o Senhor que vai fazer, mas Senhor, eu queria que fosse assim. E aí eu fui ouvir a palavra, quando cheguei em casa, assisti toda a palavra, eu falei: Senhor, essa palavra ela é viva, ela é verdadeira. Virou o dia 1º de abril, o dia seguinte. Na manhã do dia 1º de abril, eu já recebi uma ligação na manhã, para Deus confirmar, ó, fui eu quem disse. Já recebi uma ligação marcando uma entrevista nesse processo seletivo, que seria para a semana seguinte. Aquilo ali já incendiou o nosso coração. Eu falei: Deus, tu está nesse negócio e eu não tenho dúvidas. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Caminhamos ali, na semana seguinte, a gente estava iniciando a nossa jornada de oração às 6 horas da manhã, conduzida pelo pastor Júnior e pelos demais pastores que têm vindo aqui. E aí já na primeira semana eu falei: Senhor, o Senhor tem preparado tudo, o Senhor tem feito tudo, eu vou fazer a minha parte, eu estou lá, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou clamar ao Senhor, porque eu sei que o Senhor está fazendo, e de fato, não é apenas uma frase de efeito, chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Viemos aqui para a nossa oração, participamos da primeira manhã, fui para a primeira etapa do processo seletivo, que aconteceu no dia 10 de abril, um processo seletivo que leva em média aí de 3 meses de duração. Em 12 dias, eu recebi toda a conclusão desse processo. Dia 10 de abril eu participei da primeira etapa do processo seletivo, uma etapa muito disputada, muito puxada, eram mais de 30 candidatos disputando uma vaga comigo, um processo altamente rigoroso. Me preparei, estudei, orei, peguei direção no Senhor, fortaleci-me no Senhor e falei: Senhor, eu sei que o Senhor é comigo, então eu chegarei lá, e lá eles vão olhar para mim e vão dizer: você é a pessoa que nós queremos ter aqui. Amém. Participei dessa primeira etapa, levou um tempo. No começo da semana, na segunda-feira, no dia 15, que já era a nossa segunda reunião aqui, não é isso, pastor Júnior? Era dia do meu aniversário, e eu orei de manhã, eu falei: Senhor, eu queria um presente, se eu posso te pedir alguma coisa, eu sou muito grato a tudo que o Senhor tem feito, mas eu queria uma ligação hoje, que o Senhor pudesse me dar uma ligação confirmando que eu passei nessa primeira etapa do processo, e ela só era a primeira etapa, e assim o Senhor fez. No final da noite, eu recebi uma ligação, uma confirmação desse processo seletivo, e nessa ligação, a pessoa que me entrevistou, que era o gerente que estava me entrevistando, ele já falou: Marcos, você está aprovado na primeira etapa, porém, você está entrando na segunda etapa agora, que ela é uma etapa diferenciada, mas eu precisava te dizer que você foi selecionado e você continuou no processo. Aquilo ali encheu meu coração de alegria, porque eu falei, eu pedi ao Senhor um presente, e Ele trouxe um presente, e Ele fez aquilo que o nosso coração vinha gerando a expectativa. Participei da segunda etapa do processo seletivo, que foi na mesma semana, foi no dia 18, e nessa segunda etapa, outra etapa muito difícil, porque ali você já não tinha mais só os gerentes de vaga, você tinha gerente regional que cuida a nível país, é algo muito, muito puxado, muito forte. Mais uma vez, nós confiamos na palavra do Senhor, oramos, nos preparamos, fomos fazer a nossa parte para que Deus pudesse manifestar o milagre dele. Nessa etapa do dia 18 de abril, eu já participei da etapa de manhã. Quando foi à tarde, recebi uma outra ligação dizendo que eu havia sido aprovado novamente nessa etapa e que eu estava indo para a terceira e última etapa desse processo seletivo, ao qual, essa última etapa, ela era realizada uma entrevista
Não sei se alguém já ouviu falar de algo desse tipo, mas era uma entrevista com 2 gerentes dentro da minha casa, com a minha esposa e o meu filho, ao qual eu não poderia estar. Resumo, eles queriam conhecer deles para saber se eu de fato era quem eu disse que eu era. E durante 1 hora e tanto eles entrevistaram a minha esposa, entrevistaram o meu filho, perguntaram ao meu filho quem eu era, e a minha esposa até testemunha, diz que ele olhou para ele e falou assim, meu pai é um homem de Deus. E assim ele fez. Alguns aqui conhecem o Davi e sabem da espontaneidade dele em falar, e ele não tem problema em falar, e quando ele foi perguntado, ele disse, sim, meu pai é um homem de Deus, fica tranquilo. E aí, enfim, seguimos essa etapa do processo de dentro da minha casa, eles me ligaram junto com a minha esposa, e a minha esposa chorando, dizendo que eu havia sido aprovado, só que nessa etapa, né, a gente está dentro de uma jornada de 100 dias de milagre, de fé acontecendo, onde nós iremos iniciar essa trajetória dos nossos 7 melhores anos, e nós temos decretado isso, só que através desse momento, desse devocional, o Senhor tem dado algumas direções para a gente montar o nosso painel de oração, para que a gente possa reservar um lugar de oração ao Senhor, para que a gente possa se movimentar durante as orações, 6 horas da manhã, pela nossa vida profissional. E quando ele me ligou e me deu a notícia, junto com a minha esposa, depois de quase 40 minutos chorando, eu consegui ouvir o que ele queria me dizer, né? E ele me disse o local, a data que eu iria começar, o local que eu iria atuar. Quando ele me deu essa notícia, eu falei, bom, eu preciso te dar uma outra notícia, eu já sabia o local, e eu tinha profetizado isso, e o Senhor me deu autoridade para isso, e eu imprimi lá o mapa da região que eu ia trabalhar, e eu queria que você agora subisse com a minha esposa e fosse lá em cima dar uma olhada, ela vai te mostrar uma coisa. E aí ela levou ele até o local que nós temos, que é o nosso local de oração, e mostrou ele esse painel de oração, que, instruído pela direção da nossa igreja, eu não sei se você já fez isso, se você tem vivido isso, se você não fez, faça, monta seu painel de oração, coloca ali quais são os seus alvos, coloca ali quais são os seus objetivos, porque você não sabe como Deus vai te surpreender com isso. Eu tive a oportunidade de mexer com a estrutura física e emocional deles, porque quando eles entraram naquele lugar, eles viram lá, que lá tinha o nome da empresa, tinha a marca registrada do que eu vou fazer dentro da empresa, tinha o local que eu ia atuar, que eu procurei atuar, que era um local de melhor acesso para mim, então da área de vendas, enfim, eu montei ali uma estratégia toda direcionada pelo Senhor, e o Senhor foi falando, faz assim, eu fiz, não foi eu que inventei, eu vou trabalhar em tal lugar, não, ele falou, vai lá, imprime um mapa da região e cola lá. E aquilo ali mexeu muito com a estrutura deles, porque você imagina, quando você contrata um processo seletivo desse, que é um processo seletivo muito caro, a contratação de um profissional nessa área é uma contratação muito cara, né? Você fica na dúvida, será que nós estamos sim fazendo a escolha certa? Quando eles param e olham e veem algo daquele tipo, eles veem, eu estou contratando uma pessoa que se preparou, que buscou, que está pronto e de fato é a melhor pessoa que nós tínhamos para contratar. Então isso ali foi para a gente uma marca muito grande, porque nós... como dentro dessa ligação, dentro desse momento, ele falou para mim, Marcos, você vai atuar em São João de Meriti, porque eu estava disputando uma vaga para atuar em São João de Meriti ou Duque de Caxias. Eu falei, Senhor, São João de Meriti está aqui do lado, eu estou perto, eu moro em Nova Iguaçu, então para eu me locomover lá, é lá. E aí eu fui imprimir, como o pastor está dizendo, eu imprimi o mapa de São João de Meriti, colei lá, eu falei, Senhor, se é São João de Meriti, está aqui. Eu profetizo que São João de Meriti é o lugar que eu irei atuar. Depois eu fui até saber de algumas coisas, da responsabilidade que eles tinham com o setor, que é um setor muito valorizado pela densidade populacional e o tamanho do município, é um dos melhores campos de atuação da empresa. E aí, enfim, nós nos posicionamos, imprimimos, colocamos lá no nosso quadro de oração, e depois disso, quando eles chegaram lá e visualizaram, enxergaram isso, foi algo que eles falaram, bom, eu não sei aonde nem como, mas eu vi algo aqui diferenciado, que eu já ouvi em algum lugar alguém falar que já havia feito, mas eu estou vendo algo diferente aqui de tudo que eu já pude ver nesses dias, em todas as vezes que eu entrei na casa de um entrevistado para poder contratá-lo e dizer que ele era aprovado. Eu falei, sim, nós nos preparamos para isso, o Senhor fez, o Senhor moveu, né? Então, igreja, eu quero dizer para vocês nessa manhã, daqui do altar são liberadas muitas palavras sobre as nossas vidas. Creia, receba, tome posse, porque
nos dias que nós temos vivido, eu tenho falado para minha esposa, eu falei, como é diferenciado a excelência que o Senhor coloca no pastor Marcos para trazer algo que realmente, quando a gente tomar posse, vai nos diferenciar de qualquer outro que não tem esse entendimento, que não tem essa visão. Só que isso é a nossa parte, é fazer a nossa parte. Nós temos que nos posicionar, nós temos que receber, temos que tomar posse, temos que crer e caminhar, porque não adianta eu falar, sim, eu recebi, tomei posse, mas eu não fiz nada e vou esperar que aconteça sozinho. Não. Somos nós quem nos posicionamos. Sou muito grato a Deus, pastor, por essa oportunidade. Sou muito grato a Deus por esse privilégio que o Senhor me deu, tá bom? Honro ao nome do Senhor. Como eu falei para vocês, na verdade eu estou fazendo uma transição de carreira. Eu atuava durante 10 anos em uma empresa e por alguns motivos eu buscava essa transição profissional, essa transição de carreira, essa mudança profissional. Nós somos incentivados e inspirados a crescer, a desenvolver, a ir além. Nós iremos dar testemunho do Senhor quando nós fazemos isso. Nós damos testemunho do Senhor. As pessoas olham para a nossa vida e falam, Deus é contigo. Né? Então assim, eu agradeço ao Senhor por cada palavra liberada, agradeço ao pastor Júnior na segunda-feira, dia 22, que foi a última etapa, era uma véspera de feriado, nós estávamos aqui 6 horas da manhã orando, e o pastor Júnior profetizou uma palavra, ele falou, irmão, hoje é segunda-feira, véspera de feriado, imprensado no feriado, eu quero te dizer, creia, hoje ainda você vai receber a ligação que vai mudar a história da sua vida profissional, e assim aconteceu, assim foi, né? Tivemos esse privilégio, Alguns irmãos que estavam com a gente aqui nesse dia, na manhã, ouviram essa palavra, receberam também essa palavra. Eu sou muito grato a Deus, porque, pastor Júnior, forte demais, muito obrigado, tá? Irmãos, eu quero agradecer a vida do pastor Marcos, a vida do pastor Zé Luiz e a pastora Sônia, que são nossos pastores, meio da minha casa também, que nos acompanham no Ministério Infantil, tá bom? Agradecer a minha esposa e o meu filho que não puderam estar aqui, que durante muitas noites estiveram do meu lado, pegaram na minha mão e falaram, você vai conseguir. Fica calmo, vai dar certo. Ainda não aconteceu, mas a sua hora vai chegar. Amém. Oraram comigo, choraram comigo, jejuaram comigo, leram a palavra comigo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sei que o que o Senhor proporcionou para a minha vida profissional vai abençoar de maneira grandiosa a vida deles. Tá bom? Muito obrigado, meu pastor. Parabéns. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte, dá um brado de vitória aí, um grito de júbilo aí, diz glória a Deus. A intenção do testemunho é fortalecer a sua e a nossa fé, porque Deus é fiel. Eu não tenho como prever quanto tempo irá levar. Ele também não fala comigo o tempo, estamos na mesma, ou seja, eu não sei o tempo que você vai ter que buscar e o tempo que eu também vou ter que continuar buscando, estamos iguais, também não sei, mas o que eu sei, já é por demais maravilhoso, é que vai acontecer, porque aquele que fez a promessa é fiel, amém? Abra sua Bíblia no Salmo de número 'Antes de ir a Salmo, abre em Deuteronômio capítulo 20, primeiro, por favor. Ontem de manhã nós começamos mais uma jornada. Durante 10 sábados consecutivos, nós vamos estar lá no monte. E você não sabe o sacrifício que eu não sou obrigado a fazer, mas eu gosto de fazer, porque qualquer coisa que eu puder fazer para a honra e glória do Senhor é ínfimo em relação ao que Ele continua fazendo em meu favor. Ter ido ao monte ontem custou muito caro. Eu estou com dores
nas pernas, então nem de brincadeira. Quando terminar o culto eu não vou ficar em pé aqui conversando com você, nem de manhã, nem à noite, não consigo. Mas, e o que é que nós vamos fazer? Domingo, sábado que vem eu vou estar lá. Com certeza. Crendo, confiando e acreditando que no 10º sábado, quando eu chegar aqui no domingo, eu vou dizer para você, não sinto nada. Porque Deus é fiel, amém ou não amém? E louvo a Deus pela vida dos que estiveram conosco. Foi um grupo muito bom. Tão bom, não sei se vocês notaram, que vários outros irmãos estavam tirando foto de nós. E eu estava, uma das pessoas estava comentando, não, eu vou levar essa foto para mostrar. Poxa, só viemos 4, olha quanta eles são. Deus não decide que eu e você vamos buscá-lo, você que decide. Deuteronômio capítulo 20, eu vou ler só o verso 4, para te dizer que no próximo domingo, de manhã e à noite, eu vou distribuir aqui uma pulseira com a seguinte frase: vou dar a volta por cima. E vou passar aí maio, junho, ministrando em cima desse tema, baseado nesse texto. Deuteronômio capítulo 20, verso 4, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai conosco a peleja por nós, é quem vai a peleja por nós, contra os nossos inimigos. E na minha tradução, a última frase é, para nos dar a vitória. O diabo pode estar te perturbando, tentando te convencer, não vai acontecer nada. O diabo não vai dar conta deles. Como é que ele sabe o que Deus vai ou não fazer? Deus vai fazer, porque Deus é fiel. Vem comigo, por gentileza, Salmo 34, verso 10. Canchorocatalabas. Perdão, Salmo 34, a partir do verso 6, diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Fala para alguém aí à sua volta, tem livramento para a sua vida. Nada pelo qual você está passando agora é o fim. Tem livramento de Deus para a sua vida. Verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Verso 9. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Talvez, se alguma coisa está faltando, é porque pode estar havendo um enfraquecimento desse temor. Porque o texto diz, nada falta. Nada falta aos que o temem. Se nada falta, é nada. É tudo que a sua e a minha vida precisa. Verso 10. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aleluia. Verso 11. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Não se esqueça que está escrito em Mateus capítulo 6, no versículo 8, ele diz que cuida dos pássaros.
Mas no versículo 33 ele diz que aqueles que o buscam, que buscam seu reino, sua vontade em primeiro lugar, tudo lhe será acrescentado. E eu acho que Deus não é só um Deus que acrescenta o que já temos, Ele acrescenta também o que não temos. Amém ou não amém? Ele usa seu poder para os dois lados. Eu quero encerrar pedindo a você que estenda uma ou as duas mãos para frente. Eu creio no poder da palavra. Eu creio no poder da palavra. Eu não me esqueci. Ontem, inclusive, eu li esse texto. Deus levou um profeta num cemitério que era um vale de ossos secos. E Deus perguntou ao profeta: poderão reviver esses ossos? O profeta disse: tu sabes. Porque ele não sabia. Mas tu sabes. E Deus disse ao profeta: profetiza, ó filho do homem. E aí o texto diz: e quando eu comecei a profetizar, começou um barulho, os ossos começaram a se mexer, começou assim, os ossos começaram a se encontrar, braço, antebraço, perna, canela, joelho, e começaram a criar nervos, tendões, e começaram a criar peles, mas ainda não havia vida neles. E Deus disse: profetiza de novo. E ele profetizou dizendo: vem, ó Espírito. E os ossos, ouça-me, um vale de ossos secos se transformou num grande e poderoso exército. Dá uma bisoiada para o irmão e fala: nunca mais esqueça isso. Todo lugar, por mais comum que seja, depois que o Senhor passa nesse lugar, ele deixa de ser um lugar comum. Assim é, assim foi com o vale de ossos secos, e assim acontecerá com a sua, com as nossas, com a vida de cada um de nós. Eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.